Olá, os meus irmãos e amigos. Eu sou a Cláudia Souto. Para quem ainda não me conhece, eu estou aqui hoje com o meu dirigente espiritual, Paulo Augusto. Sejam muito bem-vindos à página da Bíblia Real. Hoje, meu dirigente vai falar um pouco sobre o coronavírus, essa praga, que está hoje no mundo, e as mensagens espirituais que ele tem recebido do campo astral. Olá pessoal, muito obrigado por esse carinho, que Deus abençoe a cada um de vocês. É sempre muito difícil para mim, que venho atravessando os tempos, o momento desse. Eu relutei bastante para que nós, esperando que o tempo passasse, mas eu antes de que essa tempestade chegasse ao mundo, eu numa palestra, junto com muitas pessoas, havia alertado deste momento. Havia falado com eles de que esse mal chegaria e que todos deveriam se preparar. Eram muitas pessoas, mas acho que poucos puderam entender o que eu estava falando. E esse momento chegou. Ainda esses dias, um dos amigos, filhos, perguntou: Senhor, se o Senhor alertou sobre esta situação que chegaria ao mundo, o Senhor não tem um antídoto para ele? É com muita dor no coração que eu falo. Gostaria de poder criar ou ter uma solução, um remédio, como se fosse uma pílula, como se fosse uma injeção. Mas eu tenho uma saída, sim, e ela chama-se Deus. Se vocês repararem o mundo como ele está, tudo cessou, tudo se acalmou. Mas eu quero lembrá-los que há muitos séculos atrás, não tenho a data precisa, mas aproximadamente aí 3.000 anos atrás, todos se recolheram dentro dos seus lares, não havia mais gente na rua, porque através de Moisés chegou uma mensagem para aquele povo, que deveriam se recolher nos seus lares, passar um sanguinho na porta e se unir a Deus, porque a peste, a doença e a morte chegaria. Os tempos passaram, quase 3.000 anos aproximadamente, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Os tempos passaram e a história se repete. Mas eu costumo dizer que há 2.000 anos atrás, Jesus nos deu um grande ensinamento para que pudéssemos interpretar melhor as leis de Deus. A humanidade está em desequilíbrio tanto quanto naquela época. Não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais carinho. São irmãos contra irmão, filhos contra pai. As religiões do mundo não têm mais a consciência divina que deveria ter. Mas sabe, filhos, se nós parássemos para pensar, essa tempestade chegou. Não porque eu adivinhei ou fiz uma previsão, não se trata disso. Mas fui alertado pelos espíritos, fui orientado por eles e busquei trazer a informação na Terra. Sabe, filhos, tinha muita gente naquele dia, mas poucos compreenderam. Falo com muita tristeza deste momento tão difícil para os filhos de Deus na Terra, mas que serve para cada um ter consciência, mesmo na hora mais difícil de nossas vidas, ter um entendimento que Deus é Pai. Sabemos nós que naquela época, quando eu disse a vocês, há muitos séculos atrás, muita gente se foi, muitos partiram, mas aqueles que teve fé, que cumpriram a ordem de nosso Deus, conseguiu a salvação através da crença,
aquele antídoto que todos nós precisávamos ter no coração. Veja os templos tão cheios de corações vazios. Veja os pregadores do mundo que pregam um Deus inexistente. Veja a humanidade que guerreiam entre si, se destroem. Esta não era a vontade de nosso Pai, o Criador. Sou um missionário de Deus. Falo com os espíritos todos os dias. Rogo a meu Pai, todo momento, para que a dor, a peste e as doenças não recaia sobre os filhos. Mas precisamos entender. Notem o mundo agora, meu filho, meus irmãos, meus amigos. É como se o mundo estivesse em paz, mas em paz através da dor. É como se o mundo tivesse cessado dos desequilíbrios e os males. Mas tudo acontece pelo medo e não pelo coração. Medo dessa peste, medo desse grande desequilíbrio que assola os filhos de Deus na terra. É só por isso que o mundo cessou. Mas percebam, quando isso acabar, espero que tenhamos consciência plena de continuarmos com um mundo de paz, onde todos estão recolhidos dentro do seu próprio mundo. Veja hoje, amigos, todos rezam a Deus, pedem aos orixás, pedem aos santos para que os livre desse mal. Mas se olhássemos cada um dentro de nós, veríamos qual foi o nosso plantio e saberíamos que esta é nossa colheita. Jesus só nos amou, só fez o bem, mas foi pregado na cruz. Há anos e anos atrás, um pregador de Deus chamado Moisés, eu não escrevi a história, eu faço parte dela. Transmitiu, mas nem todos ouviram. Falou sobre as leis de nosso Deus, mas nem todos obedeceram. E aí então a peste, a morte chegou. Muitos talvez podem perguntar, mas Deus é Pai. Será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo com seus filhos na terra? Eu diria está sim. Por que não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não permitir? Ele é o único Criador existente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele é o único Criador. De onde será então que essa peste chega a seus filhos? Será que ele não tem esse conhecimento? Tem sim, meus filhos, tem. Mas será que nós temos o conhecimento de nosso Pai? Será que nós paramos para perceber o que estamos fazendo com as nossas vidas e com o mundo? A emanação em que nós criamos é muito perigosa. Ela causa dor, ela causa tempestade. Momentos como esse servem para que possamos aprender, se reerguer, compreender que devemos mudar nossa direção. Hoje, essa tempestade não pergunta se é rico ou se é pobre. Não pergunta a sua nacionalidade. Não pergunta a sua idade. Não pergunta se você é famoso ou não famoso. Se você mora na periferia ou você mora num castelo repleto de ouro. A lei de nosso Deus é para todos. Mas vocês já repararam, filhos? Essa tempestade atua sobre os filhos de Deus.
Vocês já repararam que os animais não estão sofrendo essas consequências? Vocês já repararam que as árvores e tantos outros existentes nesse mundo não estão sofrendo essas consequências? Somente os filhos de Deus, que talvez não esteja reconhecendo quem é o seu Pai. Eu sou um missionário. Viverei e morrerei com a minha verdade. Quando falo em meu Deus, eu falo no meu próprio sentido de vida, que daria minha vida a qualquer momento que fosse, por ordem de meu Pai, para que outro pudesse ficar na terra, pois eu caminho sobre a verdade. Mas eu quero dizer aos senhores que o maior perigo não é esse vírus lá no microscópio, tão pequenininho que não dá nem para ver. O maior perigo não é ele. O maior perigo é a emanação do medo, do desespero, do desequilíbrio que nós estamos causando também. Ele nos enfraquece, tira de nós a esperança. Esse medo faz com que nós vamos a Deus, mas não pela verdade, mas pelo medo. Repararam, filhos, os templos até hoje estavam repletos de seguidores e hoje as portas estão fechadas. Os caminhos, chamados de igrejas, de terreiros, templos, todos estão vazios. É mais uma mostra de nosso Pai. É mais uma mostra desse nosso Deus, que não são os templos, não são os altares, não são as igrejas, mas sim a verdade com que cada filho tem em seu coração. Os templos estão cheios, os nossos templos, nessa época de hoje, século 21, 2020. Cheio dos filhos de Deus buscando uma verdade inexistente, falando nesse Deus, mas não o conhece, vendendo o nosso Pai, blasfemando. Será que é tudo isso que Deus gostaria que seus filhos tivessem? Será que é esse caminho que tantos pregadores do passado, como Jesus, Moisés, Abraão e tantos outros? Será que esta foi a lição? Quando vamos acordar e ter Deus verdadeiramente, não pelo medo, não pelos desastres, não pelas horas difíceis, mas ter Deus como a única verdade no coração de cada um de nós? Então, quando os templos estivessem cheios, estaria cheio da verdade desse nosso Deus. E quando nós rogássemos ao nosso Pai, tenho certeza que Ele nos ouviria. Esta correção nesses tempos de hoje é muito difícil, filho, muito dura. Mas será que Deus não está vendo? Está. Quantos Criador? Apenas um. Então Ele sabe da situação que está vivendo os seus filhos. Ele sabe de cada momento. Ele sabe, sim, desse vírus. Mas não é Ele o grande desastre da humanidade. É a falta de amor, a falta de verdade, a falta de fé, a falta de respeito, a falta de carinho, a falta da família. Esse é o mais perigoso dos vírus que vocês possam conhecer. Sabe, filhos, daqui a pouco tudo vai passar.
Daqui a pouco tudo termina e a vontade de nosso Deus e esses anjos sagrados que nós chamamos de preto velho, de caboclo, boiadeiro, a mãe Oxum, Xangô, Oxóssi, a vontade deles é que nós continuássemos num mundo de paz, não pelo medo e sofrimento, mas pela verdade. E talvez os templos voltem a se encher para falarmos com Deus, não para vendê-lo. Talvez os terreiros e leis volte novamente a se encher de médios para buscar a evolução e entender qual o propósito de Deus para com eles. Filhos, essa correção será para todos, ricos e pobres. Será para todos aqueles que ainda não reconhecem Deus como verdadeiro Pai, que não aprendeu o que é amor, que não aprendeu o que é respeito. Tive sim a informação da chegada antecipada, a informação antecipada da chegada dessa grande tempestade. E posso dizer que o antídoto chama Deus. Confiança nesse Deus. E a mente do ser humano, dos nossos cientistas e médicos, encontrará um antídoto para aliviar nosso sofrimento. Mas o maior perigo não está na carne, filho, está no espírito. Talvez eles possam encontrar um remédio que possa aliviar nossas dores, mas elas ficarão marcadas para sempre na nossa memória, em nosso espírito. E quem sabe Deus, tenhamos um mundo melhor. Quem sabe Deus, nosso Pai, possamos compreender desses momentos difíceis. E quando então seguirmos um caminho divino, seguiremos com verdade. Os tempos passaram quase 3.000 anos, mais ou menos, filhos. E a história se repete. Mas quantas vezes Deus precisa repetir a história para que possamos aprender? Vejo hoje os pregadores do mundo. Fazem da religião o que eles querem. Enganam as pessoas em nome de Deus. Mas também não era assim nos tempos antigos. Não foi da mesma forma. Sodoma, Gomorra, Moisés, Jesus, Abraão. Não foi assim nos tempos antigos. Quantas vezes precisa Deus repetir a história para nós aprendermos a lição? Sou missionário. Falo em nome de meu Pai. Ouço a mensagem dos Espíritos e procuro transmiti-la da melhor maneira possível. Eu tenho mais de 100 filhos. Muitos filhos formados dirigente. Mas eu vos digo, quanto será que crer na verdade de nosso Deus? Porque ao se formarem, cada um sai fazendo o que quer fazer, do jeito que quer fazer, pregando aquilo em que ele acredita e não a ordem de nosso Deus, praticando um espiritismo como ele acha e não como o santo sagrado vos ensinou. E a isso alastra como uma praga. Desequilíbrio e mais desequilíbrio. Veja os grandes pregadores do mundo. Veja o que fazem com as leis de nosso Deus. Hoje, filhos, o mundo
está recluso dentro da casa e do lar de cada um. Hoje tem medo de sair na rua. E deve respeitar sim, porque Deus não está brincando. Esses espíritos que vêm fazer essa correção não estão brincando. Mas já era tempo. Há anos eu venho alertando, há anos eu venho falando que a emanação da humanidade está interferindo em muitos lugares. Tudo aquilo que nós vibramos, tudo aquilo que nós praticamos em desequilíbrio às leis de nosso Deus, haveremos de ser dono dela. Haveremos de pegar de volta. O meu plantio será minha colheita. Consciência, filhos. Consciência. Amem vosso Deus. Ame o próximo. Procure um caminho religioso onde você possa alcançar a evolução. Então compreenderá o porquê Deus está permitindo que tudo isso aconteça neste mundo onde vivemos no século 21, 2020. Poderá entender e compreender, porque talvez, como dito foi pelo nosso irmão chamado Jesus, são dos momentos mais difíceis que poderemos tirar a lição e aprendizado. São dos momentos mais desequilibrados e perigosos para os filhos de Deus, que ele entenderá quem é seu Pai. São nos desequilíbrios em que o próprio homem cria para pagar um preço tão caro. São nesses momentos que ele terá que entender que deve ter amor, paz, compreensão e respeito sobre todas as coisas. Que os orixás, que todos os espíritos possam iluminar o caminho de cada um de vocês. Respeite esse momento, filhos. Não o enfrente porque não vai dar para vocês. Respeite esse momento. Compreenda que a tempestade é bem maior do que o poderio do encarnado. Respeite esse momento. Faça a sua parte. Fique junto de sua família, de seus amigos. Traga um pouco de paz a teu espírito e ao espírito de cada um que lhe cerca, porque esta é a vontade de teu Deus. Este vírus não é tão perigoso quanto a emanação dos encarnados para o mundo. Este vírus é uma tempestade altamente perigosa, mas maior que ele é o desequilíbrio da humanidade em relação a Deus. Por isso eu digo, respeite-o. Não o enfrenta não, porque não vai dar para vocês. Até que ele cumpra o que veio cumprir perante a humanidade. Entre em oração, fale verdadeiramente com seu Deus. Rogue aos espíritos, porque eles podem ir onde você não vai, vê o que você não vê e sabe o que você não sabe. Una-se a eles. Então estará sendo um verdadeiro filho de Deus. Não tema, filho, creia em Deus. Não entre em desespero, mas busque através da sua verdade
a bênção de nosso Criador. Hoje os templos estão fechados, mas onde quer que você esteja, poderá ter Deus dentro de você. Hoje os templos estão fechados, mas a sua verdade poderá sim aumentar cada vez mais a luz desse Pai em seu espírito. Não temam, confie em Deus. Não desafie essa tempestade, porque ela te vencerá. Fique no teu lar, com sua família. Faça o que tem que ser feito, porque esta é a lei. E você atravessará essa tempestade. Há anos atrás, dito foi para passar um sanguinho na porta, para se defender, e todos aqueles que acreditaram nesta ordem se salvaram. Mas aqueles que a desafiou, todos pereceram. Século 21. O momento é o mesmo. A hora é a mesma. Obedeça às leis de teu Deus e terá o caminho da salvação. Meus amigos, nós ainda não chegamos no encontro do topo dessa tempestade. Ela só começou. Ela vai apertar ainda mais a humanidade. Ela deve causar muita destruição. Não a desafie, porque não vai dar para vocês. Não desrespeita esta ordem, porque vocês não terão como sustentar. Recolham-se para dentro do seu mundo, dos seus lares. Fale de paz. Não deixe essa emanação de tristeza, de medo e revolta e desequilíbrio avançar mais. Confie em Deus. Acredite nele. E vocês vencerão. Com toda sinceridade, eu não gostaria de, como foi no final do ano passado, de ter falado sobre essa notícia. Porque eu sabia do tamanho do sofrimento da humanidade. Mas ordem é para ser cumprida. Não sou nenhum adivinho. E não faço nenhuma previsão. Eu escuto meu Deus. Eu escuto os orixás. Eu escuto os espíritos e falo com eles. E cumpro suas determinações. Porque quando eu fiz o meu alerta, eu apenas cumpri a determinação de nosso Deus, de nossos orixás. E hoje eu venho aqui para dizer aos senhores, meus irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Deus. Creia nele. Não deixe o medo, nem o desequilíbrio ser emanado mais uma vez. Mas acredite nesse Deus. Acredite nesses orixás que tanto nos ama. E certamente encontrará o caminho da paz, do equilíbrio e da salvação. Mas eu vos alerto. O que ordenado está por Deus será cumprido. E todos aqueles que determinado está, cumprirão a sua missão. Porque esta é a ordem de nosso Pai. Por isso, rogai a esse Deus, amai uns aos outros, respeite suas leis, cumpra sua missão com amor, dignidade e respeito. Não brinque com Deus, não brinque com os orixás, não brinque com esses missionários tão sagrados.
nós chamamos de santo, santificado por Deus. Não brinque com as religiões. Não venda um Deus. Não blasfeme. Não se una à destruição. Amor, paz. Esta é a vontade de Deus a seus filhos. E que nesses tempos nós só temos tristeza, medo, desequilíbrio. Mas não deveria ser assim. O mundo foi criado para nós termos liberdade, vida. O mundo foi criado para que pudéssemos viver da melhor maneira possível. Veja tudo o que Deus fez a nós. Veja o mundo que Ele nos deu. E veja o que fizemos com Ele. Criamos desequilíbrios, criamos doenças, criamos vírus, criamos tudo que vocês possam imaginar que nos traz perigo, desequilíbrio e males. Porque Deus é incapaz de ferir um filho. Mas o filho é totalmente capaz de não reconhecer o seu Pai, o seu Deus, e desafiá-lo a todos os momentos. Que Deus tenha piedade de todos nós e nos dê sabedoria, discernimento e compreensão. Esses tempos difíceis vão passar. Espero que fique dentro de cada um de nós a lembrança do que devemos fazer. Espero que cada um de nós possamos aprender com esses dias tão difíceis para nós, nossos irmãos, nossos entes queridos. Espero que mais uma vez possamos ter aprendido a lição, porque hoje o teu ouro, o teu palácio, o teu carro novo, suas joias, sua fama, de nada vale. Porque esta ordem de correção serve para qualquer um, para qualquer filho de Deus. Hoje o teu dinheiro, a tua arrogância, a tua imponência porque tem um pouco mais que outros. Hoje, a arrogância desses pregadores que se acham ser Deus não serve de nada. Quero agradecê-los e peço a meu Pai que abençoe a cada um, que olhe por vossa família. Peço a Deus que nos abençoe e que perdoe nossas falhas e desequilíbrio. Que os orixás nos ajude a atravessar essa grande tempestade. Mas para isso, é preciso ter verdade dentro do coração de cada um. Então atravessaremos. Grato a cada um de vocês. Que Deus vos ilumine e que encontre o caminho da paz. Creia e atravessarão. Confie nesse Deus e atravessarão. Fique na paz divina. Gostaria de ter vindo aqui falar de coisas grandiosas para o bem da humanidade, porque esta é minha missão. Mas poucos compreendem a verdade de nosso Pai. Fiquem na bênção de meu Pai. Que Deus vos abençoe.